Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Rabi Santos de Jesus, sou técnica de segurança do trabalho aqui no Biro Veritas e hoje eu vou apresentar para vocês a campanha de proteção aditiva. Seja muito bem-vindo aí à campanha de proteção aditiva. Procure um local adequado de onde estiver, que seja silencioso e atente-se ao assunto abordado. Dando início, então, o objetivo dessa campanha de proteção aditiva é que você possa reconhecer o agente físico ruído, conhecer os tipos de protetores auditivos, os malefícios da exposição ao ruído, quais os benefícios, da utilização correta do protetor auditivo, os tratamentos para a doença por conta da exposição e na NR6 falar sobre a responsabilidade do trabalhador. E aí, você saberia dizer o que é o som e o que é o ruído? Então, o som é uma percepção sensorial, traz aí uma sensação auditiva agradável ao escutar. E o ruído, ele é aquele som indesejado, que traz uma sensação auditiva desagradável. Existem três tipos de ruído. São os contínuos, que se mantém estável aí por um longo período. Tem o intermitente, que varia a intensidade e o tempo de duração. E por último, o de impacto, que é o ruído com alta intensidade, mas de curta duração, que são provenientes de impactos de materiais. Pessoal, pessoal, o ruído vai estar presente em todos os ambientes de trabalho, seja ele com maior ou menor intensidade. A tendência de muitos colaboradores se acostumar com esses ruídos, ela é grande, né? Porém, a gente deve se atentar sempre. Som desagradável produzido aí nos nossos ambientes laborais, ele pode produzir uma redução da capacidade auditiva. A sua exposição intensa e prolongada, ela pode provocar um desequilíbrio de estado emocional do colaborador, aquele que está lá na área, exposto, e a gente vai levar em consideração a intensidade e o tempo de exposição ao agente físico ruído. O ruído ou barulho pode ser percebido também nas seguintes situações: quando ele interferir na comunicação entre pessoas, entre os seus colegas, quando você precisa aumentar o seu tom de voz para se comunicar, quando interfere na atividade intelectual ou na sua concentração, quando a intensidade do som está acima do limite de tolerância estabelecido por lei. Com isso, é necessário aferir o ruído com um medidor de nível de som ou um decibelímetro. Nesta apresentação, nós temos as referências técnicas, São recursos aí utilizados pelos profissionais para qualificação, orientação sobre quais ações, quais documentações e de qual maneira deverá ser executado algo, em prol aí da prevenção. Nós temos a NR1, que trata das exposições gerais e do gerenciamento de riscos ocupacionais. Nele também traz ali a elaboração do PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Nós temos aqui a NR15, que fala de atividades e operações insalubres. Essa norma aí, ela complementa a CLT, determina as tarefas que se insere aí no contexto de insalubridade, ela aponta os limites aceitáveis, questão dos adicionais, quando forem ultrapassados esses limites aceitáveis, ela visa garantir a segurança e o bem-estar dos colaboradores. A NHO 01, avaliação da exposição ocupacional a ruído. Essa NHO 01 é norma de higiene ocupacional da Fundacentro. Ela tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos para avaliação ocupacional ao agente físico ruído, seja ele contínuo, intermitente ou ruído de impacto em quaisquer situações de trabalho. Porém, pessoal, ela não está voltada para a caracterização das condições sobre o conforto acústico. Então, pessoal, continuando aí, na mesma linha sobre as referências técnicas, a lei obriga as empresas e os profissionais da área da saúde e da segurança a implementar e gerenciar os programas de prevenção e de progressão da perda auditiva. Então, antes mesmo, do colaborador executar a atividade aí
Lá na área operacional, é realizado o levantamento de todos os riscos que este colaborador estará exposto, né? Após isso, é feita uma medição. No caso aqui do ruído, essa medição é feita com um equipamento calibrado, né, podendo ser tanto um dosímetro como um decibelímetro. Então, a empresa, ao entender aí qual é o tipo de ruído que possui, que esses empregados estarão expostos, ela vai decidir qual equipamento aí será o mais efetivo. Então, após isso, discute-se quais serão as medidas de controle que essa empresa adotará, se eles vão realizar aí uma possível eliminação do risco, clausura dos processos, né, do equipamento, a distribuição do EPI, um abafador ou um protetor auricular. Tem também a avaliação do ruído ocupacional, que é aquele exame, né, que a gente faz ali quando vai fazer um exame admissional, periódico, que é aquele exame, ele tem o objetivo de analisar e verificar o nível de exposição aos ruídos dentro da empresa. Então, a empresa vai avaliar também a questão de atenuação do protetor auditivo em relação ao ambiente que este colaborador está exposto, tá? Então, ele utiliza ali um dos métodos, a referência, né, os métodos contidos dentro das NBRs. Então, segundo as pesquisas, o ruído ocupacional já é considerado como a segunda maior causa de surdez que afeta o trabalhador no ambiente de trabalho. E isso é a principal consequência, né, que o colaborador pode sofrer com essa exposição ao ruído. Então, as doenças aí oriundas a essa exposição é o PAIR ou PAIRO, né? PAIR é perda auditiva induzida pelo ruído, o PAIRO, perda auditiva induzida por ruído ocupacional. Essas denominações são as mais conhecidas na sociedade, dentre alguns profissionais, né, da saúde. Porém, elas podem ser chamadas também de perda auditiva por exposição a ruído do trabalho, perda auditiva profissional, surdez ocupacional, perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevada. Então, alguns profissionais preferem expressar aí uma relação direta com esse agente causal, como, por exemplo, né, uma exposição aí, uma perda auditiva por exposição a agentes químicos, ou como o decreto 3048 do MPAS, ele traz dentro dele a denominação de perda auditiva ocupacional. Os agentes causais do PAIR ou PAIRO pode vir do ruído emitido ali nas indústrias, no porto, nos terminais de máquinas, equipamentos, né, que estão também ali das moedas, o ruído de máquinas agrícolas e a exposição a agentes químicos como solventes, mercúrio, manganês, o cobalto, o arsênio, a agentes físicos como vibrações, radiações e o calor intenso, e agentes biológicos como o vírus e as bactérias. Então, quando o ruído se torna aí, né, um risco para a saúde do colaborador? Se torna um risco quando a intensidade desse ruído está acima do limite aí permitido por lei, tá? Por este motivo, que existe aí o limite de tolerância determinado pela NR15, que ela vai visar evitar esse tipo de situação. E essa norma ela é responsável aí por determinar tudo o que se refere à segurança do trabalho em atividades insalubres, tá? Então, segundo a própria norma, entende-se por limite de tolerância, para os fins da norma, a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. Tá? Então, nós temos aqui, o anexo 1 da NR15, a intensidade e o tempo limite de exposição.
tá? Então, quanto maior for a intensidade desse ruído, menor deve ser o limite de exposição desse colaborador com essa atividade, tá? Então, em alguns casos, né, quando se tem uma intensidade muito alta, essa exposição a um ruído, é utilizado ali a questão dos atenuadores. O que é esse atenuador? São equipamentos que visam diminuir o impacto deste barulho, deste ruído, à audição do colaborador, tá? Então, cada equipamento, ele tem uma porcentagem de atenuar este barulho, de diminuir este barulho para cada colaborador. Então, falando aí, né, sobre EPI, nós temos aqui 4 modelos que eu vou passar para você. O modelo número 1 é um protetor de inserção moldável. Ele se adapta aí à parte interna do ouvido do trabalhador, proporciona uma proteção contra ruídos e barulhos agudos, traz um determinado conforto. Ele é fabricado aí com um tipo de espuma que ela é bem maleável e geralmente ele vai apresentar aí uma forma de cone para se encaixar perfeitamente no canal auditivo. Uma informação importante, né, sobre esse protetor de inserção moldável é que ele não é descartável. Temos aqui o número 2, que são os protetores auditivos aí pré-moldados. Também é de inserção no canal auditivo, mas eles não mudam de forma para se adaptar ao canal aditivo, tá? Eles têm um formato de cone, esse cone aí possui 3 camadas com diferente diâmetro. São sim eficientes para abafar o ruído e reduzir aí a exposição dos colaboradores aos sons indesejados da atividade que ele irá executar. São laváveis e podem ser reutilizados, né, de acordo aí com a indicação do fabricante. É importante ter um bom ajuste no ouvido para que a eficácia, né, deste EPI se mantenha, e recomenda-se também utilizar os mesmos lados todas as vezes, tá? Então, marcar direitinho, evitar de ficar trocando, de deixar este protetor aí pendurado no pescoço, né? Seguir ali as orientações que vocês já recebem no treinamento de NR6, tá? Então, esses 2 protetores devem tomar uma atenção aqui redobrada na questão de utilização, retirada e colocada, tá? Sempre priorizar a questão da higienização das mãos, as mãos limpas, não tirar ou colocar esses equipamentos com a luva, tá bom? Então, nós temos aqui o tipo 3, que são um dos protetores aqui mais conhecidos, são os abafadores. Eles têm 2 conchas de plástico que tampam aí os ouvidos e uma haste que se ajusta acima da cabeça, e um suporte aí para acoplar no capacete. Essas conchas, elas são forradas com espuma ou um material isolante próprio, que serve justamente para abafar os ruídos aí indesejados e diminuir os níveis prejudiciais à saúde auditiva dos colaboradores, né? Eles podem ser manuseados aí, entre aspas, com luvas e com as mãos, né? Sem ter a necessidade aí daquele cuidado maior que nos modelos 1 e 2, por ele não ter contato direto com o canal auditivo do colaborador, tá bom? E o modelo 4 são os menos conhecidos aqui por nós, mas eles também podem ser aí uma boa solução aí, mas depende muito da empresa e da atividade que o colaborador irá executar. Falando um pouquinho aí de como funciona, né, o nosso aparelho auditivo, nós temos aqui uma imagem representando. Então, nosso aparelho auditivo, ele é dividido em ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Então, os sons produzidos aqui à nossa volta são captados, amplificados e levados ao cérebro, que os interpreta, tá? Então, o aparelho auditivo é composto aí pela orelha e o canal que vai até o tímpano. Este canal que vai orientar essas ondas sonoras recebidas, tá? Então, no ouvido médio,
O tímpano, que é uma membrana que ela vai vibrar ali com as ondas sonoras dos ossículos, martelo, bigórnia, o estribo, vibra com a vibração do tímpano, e a janela oval, o estribo, vai estar em contato com esta membrana que vai transmitir essa vibração para o líquido do ouvido interno. No ouvido interno, ele já é formado pela cóclea e o labirinto. A cóclea, pessoal, ela é responsável pela nossa audição e o labirinto é responsável aí pelo equilíbrio. Quando a vibração da janela oval ela é transmitida à cóclea, o líquido que contém ali no seu interior faz com que essas pequenas células especiais vibrem e produzam sinais elétricos. Esses sinais elétricos serão transmitidos ao cérebro, onde serão interpretados como som. Então, onde ocorre a perda auditiva, né? Então, a perda auditiva, ela ocorre dentro da cóclea, que lá estão, né, as células ciladas que transformam a vibração sonora em impulsos nervosos. Com a exposição ao ruído intenso e contínuo, essas células ciliadas vão se desgastando e perdem aí a sua função e elas não se regeneram. Ela causa mesmo uma perda auditiva aí irreversível. Conforme mostrado aqui para vocês, nós temos aqui as ciliadas preservadas, a perda parcial em amarelo e a perda total em vermelho. Então, conforme essas células ciliadas vão se desgastando, é causado aí a perda da capacidade auditiva, porque não foi tomado aí os cuidados necessários, né? Não foi utilizado a questão do EPI, né? Respeitando ali as regras, as orientações passadas, né, pelo empregador. Então, com isso estão os sintomas de insônia, dores de cabeça, vertigem, problemas digestivos, a perda, né, de apetite, o estresse emocional e até mesmo a perda aí da libido. Então, nós temos aqui continuação da questão do malefício, né, da exposição ao ruído. Problema de comunicação, causa aí um erro na interpretação das palavras, você não escuta muito bem, baixa concentração, causando aí falhas na realização de tarefas, provocando também desconforto, um incômodo, pode causar aí um nervosismo, uma irritabilidade, um cansaço, né, um estresse, uma exposição, um baixo rendimento aí nas suas atividades, causando uma queda aí na produção, e pode provocar acidentes, né, causar também aí os atos inseguros. Já falamos aí dos malefícios da exposição ao ruído. Então, os benefícios da utilização do EPI, é claro, né? O trabalhador que respeita e cumpre aí com as orientações passadas pelo empregador, terá a sua audição conservada. Então, a utilização do EPI evita, além das penalizações, diminui a ocorrência de acidentes, reduz aí o número de licenças e afastamentos do trabalho. Embora tenha ficado ainda alguma dúvida, né? O PAIR ou PAIRO, ele é uma lesão irreversível. Não existe nenhum tratamento clínico ou cirúrgico para a recuperação dos limiares auditivos. Então, a prevenção é a principal medida a ser tomada antes de sua instalação. Então, a NR6, que traz equipamento de proteção individual, ela traz aqui no seu item 6.7.1 o que cabe ao empregado quanto ao EPI, né? As suas responsabilidades. Então, na letra A, nós temos usar, utilizando apenas para a finalidade a que se destina. B, responsabilizar-se pela guarda e conservação deste EPI. C, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso. E D, cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Então, utilizá-lo corretamente, informar
quando está te machucando, foi extraviado, foi danificado, é de responsabilidade sua como empregado e prestador de serviço. Tudo bem? Com isso, é chegada ao final da campanha de proteção auditiva. Na tela aí tem a lista de presença e a avaliação de conhecimento. Preencham com muito carinho. Eu espero que todo o assunto abordado aqui nesta campanha tenha sido de grande valia para vocês, tenha agregado, né, mais ainda ao conhecimento de vocês. E qualquer dúvida, solicitação, o QHC está aqui à disposição de vocês. Uma boa avaliação e nos vemos em breve.